Olá, sou o professor Fábio Borges e sou responsável pelo itinerário de Ciência de Dados. Eu sou formado em Ciência da Computação e com pós-graduação em Inteligência Artificial, certo? A ciência de dados, o que é a ciência de dados? A ciência de dados é um campo multidisciplinar que organiza e analisa os dados para descobrir padrões a fim de resolver alguns problemas e auxiliar na tomada de decisões. Essa área ela está inserida em vários campos do mundo, certo? Vários problemas. Então, a gente pode aplicar a ciência de dados na área de finanças, varejos, saúde, seguros, com as mais diversas finalidades. Por exemplo, na área de finanças, eu consigo realizar um estudo de ciência de dados para detectar fraudes em compras de cartões de créditos. Do mesmo jeito, eu posso aplicar a ciência de dados ou o estudo dos dados na área de saúde, para justamente analisar as imagens médicas, ou seja, verificar se uma determinada imagem de tomografia tem ou não a presença de um câncer maligno, certo? Quais são os objetivos desse itinerário? O objetivo principal é fazer com que o aluno compreenda todo o processo de ciência de dados. Com isso, a gente espera desenvolver a capacidade do aluno para aplicar ferramentas de análise de dados em diferentes cenários, implementar técnicas de estatísticas para compreender os dados e, por fim, apresentar uma visão crítica e estratégica sobre os projetos de análise de ciências de dados. Como é que nós vamos desenvolver esses objetivos? Baseados principalmente no nosso cronograma, que está dividido em 3 módulos. Cada módulo tem uma carga horária de 80 horas, onde o primeiro módulo eu vou ter 5 conceitos principais sobre a área, certo? A primeira ementa do conteúdo é sobre a gente vai apresentar os conceitos, entender o que é essa área de ciência de dados, por que ela é importante. Depois, nós vamos apresentar a linguagem Python, que é a linguagem pioneira nessa análise de dados, e com isso, a partir desses estudos sobre a linguagem Python, nós vamos entrar nos principais bibliotecas para analisar os dados, que é a biblioteca NumPy e a biblioteca Pandas, que essa é como se fosse o core de toda a área. Por fim, como todo projeto de ciência de dados, a gente precisa apresentar os resultados. E a gente vai fazer isso com base na biblioteca Matplotlib, certo? Por fim de todos esses conteúdos, nosso projeto final, a gente vai implementar um projeto na parte 6 do nosso módulo 1, justamente para capturar o dado e apresentar o resultado final, certo? Então, essa é a carga horária do nosso primeiro módulo. Por que escolher esse itinerário? Os dados são o novo petróleo. Essa é uma frase que foi apresentada por meados de 2010. E por que essa frase tem um contexto tão interessante? Porque hoje a gente tem uma imensa produção de dados. Hoje, nós produzimos cerca de mais de 1 terabyte de dados por segundo. É uma postagem do Twitter, é uma foto do Instagram, é uma postagem no Facebook, são notícias que a gente consome. E todos esses dados são recursos valiosos para as empresas. Então, uma vez que eu tenho uma tecnologia que pode analisar esses dados e retornar informações, isso vira valor para a empresa. Por isso que a ciência de dados é tão importante no nosso dia a dia. E assim, com essa análise, com essa área de ciência de dados, eu consigo analisar os dados e assim eu consigo entender melhor diversos processos, como em diferentes áreas, como saúde, ambientais e sociais. Além disso, essa ciência de dados ela é interdisciplinar. Então, hoje em dia, ela não se resume apenas na matemática ou apenas na ciência da computação. Eu preciso entender os dados em qualquer área do conhecimento. Por isso que esse itinerário é tão importante para a formação. Então, esse é um pouco do que a gente vai aprender no itinerário de ciência de dados. Eu me despeço aqui, um forte abraço e até as aulas.